desejaste, eu vinha existir. No ventre da minha mãe, quando eu era ainda um embrião, me conheceste e me formaste com tuas próprias mãos, pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui. Não nasci em vão, tenho uma missão. Não nasci em vão, sou parte da tua visão. Realizar tua vontade e cumprir o teu querer, em espírito, em verdade, te adorar e obedecer, viver em comunhão e agradar teu coração, teu reino na terra estabelecer, com amor e com poder, pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui. Pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui pra cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci, estou aqui pra viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci, estou aqui.
em vão. Sou parte da tua visão. Não nasci em vão. Tenho uma missão. Não nasci em vão. Me deste uma missão. Tocar teu coração. Foi para isso que nascemos, Senhor. É para isso que existimos. Shalom a todos, amém? Bom é estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, amém? O Deus que é todo-poderoso, Ele se revela como uma mãe, no Salmo 91. Quando a palavra do Senhor fala do Todo-Poderoso, fala de descansarmos, de estarmos seguros, o Senhor usa a figura de uma mãe. Fala assim, Deus é mãe. Glória a Deus. Diz então em Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo de El Elyon, né? O Altíssimo, El Elyon, Deus do Universo, a sombra de El Shaddai, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. El Shaddai é a junção de duas palavras hebraicas, que é Deus, e Shad, que significa mãe que amamenta, em seios leite. Aleluia! E assim podemos descansar. Deus é mãe. Deus é mãe. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Amém? Então o Senhor criou desde o princípio homem e mulher para manifestar o seu amor, para manifestar a sua glória na terra. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, dizendo, frutifiquem, multipliquem. Amém? Deus, Ele quer se revelar a nós por seu amor. Primeira coisa que nós temos que entender, que Jesus é a exata expressão da glória e do amor de Deus. Amém? É Jesus Cristo, seu Filho. Ele veio restaurar em Cristo. Todos os aspectos do amor e da glória de Deus têm sido restaurados em nós. Em Cristo. Em Jesus Cristo, o Senhor restaura o que era desde o princípio. Quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, e mandou que eles frutificassem, que eles gerassem filhos. Assim a primeira família foi estabelecida na terra. Família é um projeto de Deus. Casamento é de Deus, amém? Família é um projeto de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele se manifesta dentro da família. Vários aspectos do amor de Deus. O amor como pai, o provedor, o protetor. O pai, ele tem funções, ele tem atributos dados pelo Senhor, porque ele tem a responsabilidade de manifestar a paternidade de Deus. É muito sério, todo homem, todo menino, desde pequenininho, ele deve olhar para o seu pai e aprender o que é, primeiro, ser um homem. O pai passa isso para o filho. O homem, ele não define apenas, né,
Ele não dá apenas um nome para o seu filho, mas ele passa muitas outras coisas. Nós já falamos sobre isso numa palestra para os pais da Escola de Príncipes. Infelizmente, muitos pais aqui da igreja não estavam presentes. Mas a Bíblia coloca nos ombros do pai, do homem, uma grande responsabilidade. É o pai, é o homem que estabelece na vida do filho identidade, falei identidade, e destino. Por melhor e por mais que a mãe se esforce, ela não conseguirá estabelecer isso. Ela não conseguirá estabelecer isso naturalmente falando. Mas como nós podemos contar com o sobrenatural, Deus tem seus meios. Identidade tem a ver com o que eu sou. O que eu sou. O povo de Deus, os judeus, eles têm por costume, quando uma criança nasce, o pai já tem que ministrar a bênção para ela. Que isso seja restaurado aqui, amém? No nosso meio. O pai, ele glorifica a Deus, ele agradece ao Senhor e ele declara, se é um menino, nasceu um homem na terra. Todo espírito maligno que quer distorcer a sexualidade já começa a perder o poder ali. Nasceu um homem. Nasceu um servo de Deus. Nasceu alguém que está aqui para vencer. Então o pai começa a profetizar, a trazer declarações na vida do recém-nascido. Identidade. Ele vai ser um modelo. Até os 7 anos de idade, a criança ela não sabe ainda, ela não tem nem consciência da própria existência. Ela come, ela bebe, ela dorme, ela faz o que as pessoas mandam, ela vai recebendo aquilo que é ensinado para elas, mas ela não tem ainda consciência. Eu estou aqui, eu existo. Ela ainda não tem. O pai e a mãe devem estar norteando isso. Dos 7 aos 14 anos, ela é como uma esponja. Ela suga, ela absorve, ela aprende tudo, já não mais porque estão falando, mas pelo exemplo. Se a mãe diz, não minta, meu filho, e depois ele vê a mãe mentindo, ele vai dizer, mentir não tem problema. Vocês estão entendendo? Ela vai absorvendo, não só pelo que fala, mas pelo exemplo. Se o pai fala que não pode brigar e vive brigando com a mãe, vive brigando com os vizinhos, não vai condizer aquilo que fala com aquilo que faz. E a partir dos 14 anos de idade, ou dos 12 anos, 12 a 14 anos de idade, se você não ensinou no caminho em que deve andar, provavelmente você terá problemas. Muitos querem, nessa hora, corrigir aquilo que deveriam ter corrigido no começo. E muitas vezes não conseguem mais. Aí vai ser um transtorno muito grande. Deus pode resgatar, pode restaurar? Pode. Mas o ideal é que ensine o menino. Amém? Menino. Isso significa até os 12 a 14 anos de idade, que é considerado menino na Bíblia. Ensina o menino o caminho. Inclusive a Bíblia diz no original, no caminho. Ensina no caminho que você mesmo está andando. Porque ele aprende não só pelo que se fala, mas ele aprende muito mais por observação e por exemplo. Amém? Ensina o menino no caminho. É por aqui, meu filho. Vem comigo, meu filho. Ensine honra. Se você não ensinar honra para o seu filho quando é pequeno, não espere que ele vá te honrar quando for grande. Se você não ensina para ele a reverência na casa do Senhor enquanto ele é criança, não espere que quando ele crescer ele vá ser reverente na casa de Deus. Se você não ensinar para ele
enquanto ele é pequenininho, a importância de congregar, de estar na igreja, de louvar ao Senhor. Não espere que depois que ele for grande, ele vá amar a casa do Senhor. Infelizmente, nós temos visto tantas coisas, tantos filhos dando trabalho para os pais, que os pais nem dormem à noite. E a palavra do Senhor, ela diz, exorta e ensina a criança e ela te dará descanso. Ela trará delícias à sua alma. Amém? Ela trará delícias à sua alma. Ensina, instrua. Dizer não também é amor. Amém, papais? Dizer não é amor. Não é dizendo e tal, e fazendo tudo o que o filho quer. Não pode ser assim. Amor é limites. Não, mas eu quero ir, todo mundo está indo, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Se você perguntar para o Lion, você vai ver quantas vezes ele ouviu isso, e ainda ouve. Você não é todo mundo, mas todo mundo está indo, por que eu não posso? Primeiro, porque você não é todo mundo. Segundo, identidade e destino. Você tem um chamado, você tem uma visão, você tem uma missão, você é herdeiro de uma grande promessa. Amados, nobre e plebeu são criados de maneira diferente. Eu estava lendo uma história lá da Inglaterra, quando os filhos da princesa Diana eram pequenininhos. Diz que teve uma chuva e a criançada, né, dos empregados estavam rolando na lama. E ele ficou olhando junto com seu pajem, ele ficou olhando meio triste. Por que você está triste? Eu não posso fazer aquilo lá que eles estão fazendo, rolar na lama, jogar lama um no outro. Eu não posso fazer. Aí o pajem disse assim, mas eles também nunca poderão sentar-se no trono. Eles nunca poderão. Vocês estão entendendo, amados? Ser nobre é diferente. Nós temos que ensinar nossos filhos a nobreza, identidade e destino. Começa com o pai. Começa com o pai. O pai, ele transmite. Deus colocou no homem a responsabilidade de transmitir para o filho identidade, quem você é. Se é um homem, é um homem. Se é uma mulher, é uma mulher. Amém? Para que não haja distorções da sexualidade, como Satanás tem feito tanto. Falta de sacerdócio no lar. Você é um homem, você é uma mulher, você nasceu, aí vem o destino. Você nasceu para cumprir um propósito do Senhor na terra. Você não nasceu em vão, como nós cantamos aqui. Você tem uma missão. E eu estou aqui para te ajudar, para te proporcionar aquilo que você precisa para ser e para fazer aquilo que o Pai planejou para você. E orar para que Deus revele o plano dele para os seus filhos, para que você passe identidade e destino para eles. Isso é comprovado na genética, é comprovado cientificamente, é o homem que define a sexualidade do filho. XX ou XY. Muitas mulheres foram mandadas embora antigamente, porque não sabiam disso. A mulher só gera menina, vai embora. Quanta injustiça foi feita com as mulheres, né? Quanta injustiça foi feita. Mas depois se descobriu que quem decide geneticamente, se é XX ou XY, é o homem. Até na genética, Deus deu ao homem essa capacidade. Mas por que está falando isso no Dia das Mães? Tem que falar da mãe, não do pai. Porque muitos pais estão jogando essa responsabilidade nas costas da mãe. Se você é uma boa mãe, você tem que fazer. Por melhor mãe que ela seja, Deus deu para o homem estabelecer identidade e destino para os filhos. Quantos estão entendendo? Deus faz tudo perfeito. Amém?
O homem manifesta um certo aspecto do caráter de Deus. Ele é provedor, ele é o que protege, ele supre. A Bíblia diz que na hora de exortar, de trazer a vara também, de preferência deve ser o homem. Ô, mulher, por que você não corrige essa criança aí? Eu me lembro quando nós éramos criança, 12 filhos, né? 12 irmãos. Nós começávamos a aprontar alguma coisa, a minha mãe falava, quando seu pai chegar, vocês vão ver. A gente já parava na hora, porque sabia que não era ameaça. Ele trabalhava o dia inteiro no pesado. Saía de casa, estava escuro, voltava, estava escuro. Para sustentar 12 filhos, imagina, né? E mesmo cansado, ele chegava em casa, a minha mãe passava o relatório para ele. Antes de tomar o banho, antes de jantar, ele pegava a cinta. Ele pegava a cinta. Funcionava. A minha mãe estava atarefada com o trabalho, ela dizia, quando seu pai chegar, ela falava, para, e a gente às vezes não parava. Né? A estultícia está ligada à criança. A estultícia está ligada à criança, mas a vara afugenta a estultícia. Remédio para a estultícia é vara. Vara é símbolo de amor. Amém? Então, ele chegava e nos corrigia. Ele nos corrigia. Graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo a Deus por causa disso. Ouve o conselho da sua mãe e não rejeite a disciplina do seu pai. Porque o pai corrige, exorta, repreende, castiga e açoita a todo que ele tomou por filho. É assim no natural e é assim no espiritual. Por exemplo, a igreja é o símbolo da mãe. A igreja ensina, a igreja instrui, ela traz ensinamento desde o leitinho espiritual até ordem de Melquisedeque. Desde o 1º ao 3º ano, né? Vamos dizer assim, como nós falamos para os alunos do SIM. Né? Ordem de Melquisedeque, reino de Deus na terra como é no céu. Aleluia. Cada um na sua função, cada um na sua missão e o reino de Deus sendo estabelecido. Então a igreja ensina desde o leitinho, amamenta. Mas quem que traz a correção, a disciplina, se nós não andarmos? É Deus, porque Ele acha você onde você estiver. Pastor não está aqui perto. Deus está. O pai e a mãe não estão aqui, mas Deus está. Eu estava ouvindo um pastor falando, quando você for aprontar alguma coisa, geralmente a pessoa dá uma olhadinha para lá, dá uma olhadinha para cá, dá uma olhadinha em redor, antes de fazer coisa errada. Mas ela esquece de dar uma olhadinha para cima. Papai, mamãe, pastor, líder, discipulador, não está ali. Mas se você olhar para cima, vai ter alguém lá. Ó. Alô? Ele te acha. Os olhos do Pai estão em todo lugar. Ele te acha onde você estiver, marido, filho, discípulo, ovelha. Ele te acha onde você estiver, mulher. Ele te acha. Então, vários são os aspectos do amor do Pai, e Deus estabelece dentro da família que seja manifestado para que possamos conhecê-lo. Conhecê-lo. Como mãe, como pai, e assim estarmos cercados, estarmos seguros. Amém? Eu me lembro que se nós obedecêssemos o que a mãe falava, ela nem precisava falar nada para o pai. Se você obedecer o que a igreja, símbolo da mãe, está instruindo para você, o pai não vai precisar te exortar, te repreender, te castigar.
e nem te açoitar. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele faz isso com todo o que ele ama. E se tiver que mostrar o amor dele, ele vai mostrar. Quantos querem sentir o amor de Deus, hein? Alguns fizeram assim, ó, igual o Tiranossauro Rex. Amor de Deus também é exortação. Também é exortação. Há várias formas de amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Amém? Deus não tem amor por mim. Ele não tem mesmo, ele é amor. Amém? Ele é. A Bíblia fala de amor de família, esterbo, amor de família. Filéu, amor do amigo. Ágape. Ágape, ele engloba a maior essência de Deus. Deus é amor, Deus é ágape. Esse ágape fala de amor de família. Para conhecermos o amor de Deus na totalidade, Deus nos põe em família. E talvez você esteja pensando, mas então eu não conheço, eu não posso, porque eu não convivi num ambiente de família. Mas a Bíblia diz que, se for essa a sua situação, Deus faz o solitário habitar em família. A igreja é a tua família. Na igreja você tem a figura do pai, a figura de mãe. Amém? Primeiro Deus e igreja. E também na liderança. Nós já explicamos, se por acaso alguém não teve pai natural para estabelecer identidade e destino na vida dela, a figura do pastor com autoridade eclesiástica pode manifestar isso para a pessoa. Deus é tão maravilhoso. Uma autoridade espiritual, ou talvez um tio ou um avô, ele também pode manifestar isso se não tem o pai, nem um tio, nem um avô, nem um irmão mais velho. O pastor pode estabelecer, liberar decretos. Liberar decreto significa declaração. O pai e a mãe têm esse poder dado por Deus de fazer declarações. Tudo começa na declaração. Eu não sei como educar. É capaz de eu repetir os erros que os meus pais cometeram comigo. Eu não sei. Primeiro, mude essa declaração. Deus vai me ensinar. Amém? Declare a sua dependência de Deus. A declaração, ela começa a mudar desde o mundo espiritual para o físico, o poder de um decreto, o poder de uma declaração. É muito importante. Por exemplo, quantos aqui já casaram aí? Você foi lá, talvez diante do juiz, você lavrou o documento, não é assim? E tal, e aí ele diz, você aceita, aceito, você aceita, aceita, a partir de agora se chamará, né? Até aí você ainda pode falar, ó, pensando bem, não aceito não. Agora, se você fala aceito, aceito, e aí depois o juiz fala assim, então eu vos declaro, ó o poder da declaração, eu vos declaro marido e mulher. Ah, mas acho que eu não quero mais não. Tarde demais. O poder do decreto estabeleceu, mediante a um documento físico também, que você agora é casado. Você agora é casada. Mas eu não quero mais. Agora vai ter que entrar num processo para divorciar-se. Porque houve uma declaração. Mas não pode esperar chegar nesse ponto, não é verdade? É lógico, só estou te dando um exemplo do poder do decreto. A mesma coisa o pastor aqui faz todo o cerimonial e, por último, ele diz, então eu vos declaro marido e mulher. Se você parar o guarda de trânsito na rua e pedir para ele declarar você e a sua namorada, marido e mulher, ele pode fazer isso?
Não, porque ele não é autoridade. Vocês estão entendendo? Deus deu a autoridade para o pai e para a mãe definirem identidade e destino dos seus filhos. Identidade, quem você é. Destino, para que você nasceu. E às vezes nós não estamos usando esse poder que Deus dá. E aí o diabo começa a adotar as crianças por aí. Se você não der identidade e destino, não fazer o seu papel, o traficante vai fazer. A prostituição vai fazer. O mundo vai fazer. Vocês estão entendendo, amados? É nossa função, pais e mães, estabelecer, ser a manifestação dos vários aspectos do amor de Deus. Ágape, o amor de família. Ali entra o amor do pai, da mãe e do irmão. Tem que ter essa expressão. Temos que ensinar um irmão a amar o outro. Eu acho muito lindo o Laio cuidando do Gabriel. Amor de irmão. Nenhum outro faria pelo Gabriel o que ele faz. Nenhum outro faria. Ele deixa de sair com a corte dele para ficar cuidando do irmão. E não é fácil. Às vezes ele suja tudo, às vezes ele se suja, tem que limpar. Amor de irmão. Até onde você iria por amor ao seu irmão? Tem gente que cortou relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, por causa de bobeira. Não está manifestando o amor ágape. O amor ágape é manifestado no amor do pai, quando ele cumpre o seu papel. Amor ágape, o amor de Deus. Deus é amor, ele é manifestado no amor da mãe. A conselheira, a que nutre, aquela que traz aconchego. Se você for ver o significado de mãe no dicionário, aquela que gera e dá luz, primeiramente. E em segundo, aquela que é porto seguro, aquela que traz aconchego e proteção. Não necessariamente a que deu a luz, graças a Deus, não necessariamente a que deu a luz. Quando nós falamos do amor de Deus, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Repete isso, Deus é amor. O amor não é Deus. Por exemplo, amor eros, o amor sexual. Deus não é. É um tipo de amor para marido e mulher. Nem todo amor, como o povo entende, sentimento, desejo, manifesta Deus. Quantos casamentos são destruídos porque eu amo aquela outra mulher, eu amo. E em nome desse amor, que não tem nada a ver com Deus, larga, quebra a aliança, destrói família. Em nome de um amor que não representa Deus, Deus não está ali. Vocês estão entendendo? Toda espécie de amor é de Deus, não é não. Deus é amor, amor não é Deus. Vocês fizeram umas caras assim agora. Glória a Deus que vocês estão pensando, amém? O Eterno nos deu inteligência. Eu amo esse homem, mas ele não é seu marido. Deus quer que eu seja feliz. Se eu amo, eu vou ficar com ele. Isso é coisa de novela. Novela que mostra isso, que ensina isso. Filmes, segundo o princípio do mundo. E muitas vezes a pessoa fica assistindo uma novela, torcendo para um casamento se desfazer. Porque o mocinho gosta daquela outra lá. Ele não gosta dessa aí que está casada com ele. Então, estou torcendo para ele largar dessa e ir com a... Vocês percebem como que o mundo faz? Deus não tem nada a ver com esse tipo de amor. E nós temos que ensinar aos nossos filhos a diferença. Amor é manifestação do caráter de Deus. É caráter. Você é nascido de Deus. Você não é
como a maioria que são dirigidos por instinto. Quem é dirigido por instinto é animal. Mas eu não pude me controlar. Eu não consegui me controlar, o meu desejo. Foi mais forte do que eu, é nada, mentira. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quem é nascido da carne, é carne, mas quem é nascido do Espírito, esse é filho de Deus. Vocês nasceram de novo, amados, agora sois filhos de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, não peca. E ele continua, discípulo do amor, tá? Que falou isso. Quem peca é do diabo. Ponto final. Alô? Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amados, vocês nasceram de novo. Agora sois filhos de Deus, e o que é nascido de Deus não peca. Ponto final. E depois ele diz, quem peca é do diabo. Não é filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, andamos em espírito. Quem anda em espírito não cumpre o desejo da carne. Vocês estão entendendo? Temos que ensinar nossos filhos a serem espirituais, porque senão o mundo vai envolvendo-os. Todo mundo fica um com o outro, eu também tenho que ficar. Ah, mas a tentação está muito grande. Mas você é maior do que a tentação, você é nascido de novo. Meu filho, minha filha, o pai e a mãe foi um instrumento de Deus para te trazer a existência, mas você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Eu sou pai, mas Ele é o Pai eterno, Pai da eternidade. Quando eu deixar de existir, Ele continuará existindo. Quando eu não estiver mais aqui, Ele estará. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que pode fazer o que for preciso por amor ao seu filho. Quando a mãe não estiver mais, El Shaddai está. Uma mãe, ela faz o que tiver de fazer por um filho, amados. Faz ou não faz? Ela faz o que tiver de fazer, ela se sacrifica por causa do filho. Por isso, El Shaddai, ele se apresenta como a mãe que amamenta, que nutre, que fortalece. É muito interessante no processo da amamentação. A mãe gera todos os nutrientes que o filho precisa. Se o filho, por exemplo, se o bebezinho pega um resfriado e espirra, né? Está resfriadinho, e ele vai amamentar, o vírus entra na corrente sanguínea da mãe, e a mãe gera anticorpos e devolve no leite para a criança. Símbolo de El Shaddai. Ele provê tudo que nós precisamos, amém? Se nós estivermos no esconderijo dele. Se nós estivermos no aconchego dele. Quantas pessoas não conseguem ficar aconchegadas? Quantas pessoas não sossegam nem dentro da igreja? Não consegue sentar e agora eu vou me aconchegar. El Shaddai vai me amamentar. Eu vou ser nutrido, eu vou ser fortalecido pelo Senhor. Aqui eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. Eu estou entre família. Deus faz o solitário habitar em família. Não importa se não teve pai, não teve mãe, não teve família. Não foi uma escolha sua. A vida fez isso. Deus faz o solitário habitar em família. Mas o rebelde, fala, mas o rebelde.
O rebelde, ele não está sem família por causa da circunstância da vida. Ele está sem família porque ele é rebelde. Quando fazíamos evangelismo, levando sopa para os mendigos na rua, tinha um monte de gente lá que tinha casa, tinha família. Mas ele estava lá na rua, dormindo ao relento, porque era rebelde. Por que você saiu da sua casa? Você não tem família? Não, eu tenho família, sim, minha família é abastada. Mas o que você está fazendo aqui na rua? Ah, pegavam muito no meu pé. Muita regra demais, e eu cansei, não quero ninguém mandando em mim, ó rebelde. Aí eu vim morar na rua e estou aqui há tanto tempo. Deus faz o solitário, que a vida o fez solitário, as circunstâncias. Deus faz com que ele habite em família. Se os teus pais te abandonarem, o Senhor te acolhe, diz a palavra. Mas o rebelde habitará no deserto. A rebeldia, o desamor, a desonra dentro da sua casa atrai deserto para a sua vida. É muito sério. A palavra do Senhor, ela manda que nós venhamos honrar o papai e a mamãe, amém? É mandamento com promessa de Deus. Honrar, obedecer, não só nas vistas deles. A Bíblia diz que o filho rebelde envergonha. O filho rebelde envergonha. Mas a palavra de Deus diz lá em João, não há coisa melhor nessa vida do que ouvir, ter notícias, ouvir testemunho de que nossos filhos andam na verdade. Que coisa gostosa ouvir que nossos filhos andam na verdade. Aleluia. Mas se nós não ensinarmos desde pequenininho, não vamos ouvir, não vamos ter essa alegria. Começa desde pequenininho. Nós fizemos uma ministração também para a escola de príncipes. Quando começa a educação do filho? E eu estava mostrando para eles que começa desde a barriga. Desde a barriga. Quantas grávidas tem aqui hoje? Levanta a mão ali, uma. Cadê? Só uma? Desde a gravidez, a audição, ela é desenvolvida, o Criador determinou isso desde a barriga. Desde a barriga, a criança começa a aprender a discernir a voz do pai, a voz da mãe. O Criador fez isso, por quê? Porque no meio de uma multidão de vozes neste mundo, ela vai ter que discernir. Eu não tenho que ouvir essas aí, eu tenho que ouvir aquela que eu já ouço desde o ventre. A voz do papai e a voz da mamãe. Por isso é importante, desde a barriga, você liberar decreto para os filhos. Você é bênção. É uma honra ser instrumento de Deus para te trazer. Tem mãe que coloca musiquinha para a criança, desde o ventre, e assim por diante. Uma criança, ela identifica a voz do pai e da mãe, dos irmãos, da família, no meio de uma grande multidão. E foi o Criador que determinou isso. Uma das primeiras coisas que um soldado, por exemplo, tem que entender quando ele vai para o quartel é qual é a voz do comandante. Porque na hora da guerra vai ouvir muitas vozes. Ele vai ter que discernir no meio daquele monte de vozes qual é a voz que eu tenho que obedecer. Que é a voz do meu comandante. Atacar! Né? Não, é a voz do meu comandante. Quando ele mandar, eu obedeço. Isso nos acompanha por toda a vida. Quando você chega na igreja, não é qualquer voz que você vai ouvir. É estabelecido na sua vida um líder. É ou não é? E isso tem que estar desenvolvido dentro de você. Discernir que vozes eu tenho que obedecer e que vozes eu tenho que descartar. Quando a Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas,
Está falando de uma cachoeira. Quantos já foram lá em Foz do Iguaçu? Me lembrei muito desses textos. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Sabe o que ele quer dizer? Se você chegar lá, você chega pertinho da cachoeira, vai ser o maior som. A pessoa pode estar falando com você, você só vai ouvir, vai ver a boca mexendo. Você tem que estar, nós temos que estar tão aconchegados, tão pertinho de El Shaddai, tão pertinho de Deus, da nossa família, que a única voz mais forte para nós vai ser aquela. As outras vão estar distantes. As outras vão estar distantes. Vocês estão entendendo, amados? Aquele que se aconchegue, você está agora, o El Shaddai está amamentando você. Fique tranquilo, descanse. Não fique pensando no que você tem que fazer durante a semana. Não fique pensando no dia de amanhã. Tudo está na mão de Deus. Se encha dele, do amor dele. Se encha dele. Como nós vimos, mãe não é apenas aquela que dá a luz. Tanto no dicionário como na Bíblia, nós vemos que mãe, às vezes Deus coloca alguém para ser mãe, mesmo ela não tendo gerado. Quantas pessoas que eu conheço que não geraram, não deram à luz, mas são tremendas mães. São tremendas mães. Não importa. Nós precisamos estar livres de pesos que não foi o Senhor que nos colocou. Por exemplo, a questão do matrimônio. Há uma cobrança em cima dos jovens. Você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Quem disse? A Bíblia diz que tem uns que não são para o casamento. E Deus vai supri-los. Vocês estão entendendo? Uns nascem eunucos. Eunuco não é somente aquele que é castrado, não. Tinha os eunucos do harém que eram castrados, para tomar conta do harém e dos reis. Mas a palavra eunuco é aquele que não necessita, ele não precisa casar para estar pleno. Aliás, ninguém deve casar para estar pleno. Você deve estar pleno primeiro, casar depois. Eu não estou pleno, então vou arrumar alguém. Não faça isso. Ninguém merece um peso desse. Mas alguns estão bem. O apóstolo Paulo entendeu. O apóstolo Paulo era um eunuco por escolha. Por escolha. Ele escolheu ser eunuco. Não se casar para servir a Deus. Presta atenção. Eu não posso me estender muito, e é uma coisa profunda. O apóstolo Paulo entendeu o porquê do casamento. Tornarão-se uma só carne. Como eles podem manifestar a imagem de Deus. Ok? Macho e fêmea os criou. Então ele entendeu essa questão. Outra coisa, crescei e multiplicai, enchei a terra e dominai. O apóstolo Paulo entendeu que agora, nova aliança, nesse tempo, depois que Jesus veio, morreu, pagou um preço, ressuscitou, subiu aos céus, o Senhor disse, crescei e multiplicai de novo. Mas agora já não é mais no natural. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo teve família ou não? Teve, a verdadeira, a de Deus, a que vai durar para sempre, vai entrar para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele viveu para a igreja do Senhor. Ele diz, eu preparo a igreja como preparo a noiva para o Senhor. Ele cuidava para apresentá-la pura ao Senhor.
O apóstolo Paulo gerou filhos. Gerou, está tudo na Bíblia, amados. Ele gerou, ele chega a dizer, eu tive dor de parto. Eu tive dor de parto. Então, quando nós falamos de maternidade, paternidade espiritual, cada um que se dispõe, que entende, pode ser um ventre gerador diante do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu. Agora a ordem é crescer, multiplicar e encher a terra, não necessariamente no natural, mas no espiritual. E isso ele fez muito bem. Fez ou não fez? Não que fosse pecado casar-se, mas ele diz assim, se não tem necessidade de casar, não case, fique como eu. Porque você vai estar inteiramente para o Senhor. O casado cuida das coisas do matrimônio. O solteiro, a solteira, cuida das coisas do Senhor. Alguns não são para o casamento. Eles não têm necessidade. Ah, mas eu acho que eu sou um desses, mas agora já casei, agora boa sorte. Vai honrar o matrimônio, porque digno é o matrimônio de honra. Vocês estão entendendo? Não, o que eu estou falando é para você viver o amor ágape de Deus e não fique debaixo de julgo. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Agora casou, tenho que ter filho, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter filho. Vocês estão entendendo, amados? Poderia aprofundar muito nisso aqui, mas não dá tempo. Mas eu quero que você entenda. Deus continua buscando mães. Deus continua buscando pais. A igreja deve ser fecunda, a igreja deve ser frutífera. Como nós falamos, o próprio Paulo, ele fluiu nisso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4, 14, diz assim, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, assim como um filho imita o pai. Ele falou, eu sou pai espiritual de vocês. Eu vos gerei no Espírito. Mas gerar não é coisa de mulher, não é coisa de mãe. Mas no Espírito você, homem, pode gerar muitos filhos para Deus. Amém? Você pode gerar muitos filhos para o Senhor. Em Gálatas 4:19, ele fala, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Então, Deus está procurando pessoas dispostas a serem pais e mães, não necessariamente no natural, mas no espiritual. Pais e mães de multidões. Amém? Pessoas que, como pais espirituais, vão estabelecer identidade de filhos de Deus e destino, propósito de Deus na vida da pessoa. Pessoas que, como mães espirituais, vão cuidar, nutrir, cercar de amor, de carinho e ser um porto seguro. Vocês estão entendendo? Hoje se comemora o Dia das Mães, então eu quero que você tenha um outro entendimento do que é ser mãe. Muitas não geraram, mas não tem problema, são mães do mesmo jeito se dispuserem, como Maria, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a vontade de Deus. Nem marido ela tinha, nem casada era ainda, mas ela se dispôs a gerar o Filho de Deus. E hoje Deus está procurando pessoas dispostas a gerar o seu sonho, o seu projeto na terra, com entendimento. Manifestar o amor ágape do Senhor. Aleluia. Lá em Isaías 49:1, verso 15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
Pode uma mãe esquecer-se do filho? Tem uma tradução que diz: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Quantas amamentaram aí? Levanta a mão. Tem como você esquecer? Nem naturalmente não tem como. Chegou a hora de amamentar, o organismo vai te lembrar, né? O organismo vai te lembrar. Não tem como a mãe esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor sabe, presta atenção, Ele sabe que muitos estão, como diz a Bíblia, desprovidos até do amor natural, do afeto natural, e podem esquecer-se. Muitas tiveram filho e desprovidas até do amor natural, jogam na lata de lixo, jogam no rio. Quantas histórias você ouviu disso aí? Pode uma pessoa dessa ser considerada mãe? Não. Por isso ele diz aqui, ele usa o amor de mãe para falar para o povo dele. Se você for ver o contexto, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E Deus falou, eles achavam que o Senhor tinha esquecido deles. E Deus diz assim, pode uma mãe, quando Deus quis reafirmar o amor dele, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho que amamenta? Se é mãe de verdade, se não é dessas desprovidas até do afeto natural, ela não se esquecerá. Mas Deus diz assim, ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de vós. Deus é mãe, Deus é mais do que mãe. Deus é mais do que mãe. Glória a Deus. Aleluia. Quantos hoje querem se oferecer para ser mães? Para gerar, para conceber e gerar o sonho de Deus. Aleluia. Eu estou trazendo o princípio espiritual. Estou trazendo o princípio espiritual da maternidade. É lógico que isso não te libera de honrar seu pai e a sua mãe natural. Deve honrar. Amém? Deve honrar. Você comprou um presente para sua mãe? Levanta a mão aí, quem comprou um presente. Ontem nós tivemos a ministração aqui, linguagem de amor, dar presentes. E nós aprendemos, né, esse princípio. A palavra de Deus diz que quem dá presente abre caminho diante de si. Fale a linguagem de amor, de dar presente. Deus falou essa linguagem. Deus deu o maior presente que Ele podia dar para nós. Quem que Ele deu? Jesus. Ele também nos deu a vida, Ele também nos deu fôlego, Ele também nos dá o sustento todos os dias. Deus fala a linguagem de amor, de dar presente. Quem dá presente abre caminho diante de si. Tem gente que é tão mão fechada. Tem outros que dão presente para eles mesmos usufruírem. Tem isso também, né? Deixa o Senhor te ensinar. Se você não deu presente, às vezes nem uma ligação você fez para sua mãe, misericórdia. Antes da meia-noite, faça isso. Honrar a Deus traz bênção. Honrar aqueles que Deus estabelece na nossa vida como paternidade natural e espiritual. Abre os céus. Amém? Abre os céus. Eu convido você a ficar de pé.